Nosso post de mensagem diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Queridos, pensando nisso, algo está acontecendo. Amém? Você percebe isso? Você está vendo que algo está acontecendo? Algumas coisas a gente precisa de fé para poder ver, né? Eu quero pedir que você agora feche os seus olhos. Onde você está? Feche seus olhos aí, por um momento, e imagina que do nada você ficasse cego. Que isso, pastor? Está amarrado? Está lançando praga? Não estou lançando praga. Também não estou profetizando. Só para que a gente perceba, tenha essa percepção de o mundo do cego. Mantenha seus olhos fechados. Imagina agora que você está na sua casa. Imagina que você está na sala e que você vai agora até a sua cozinha, mas você está no escuro, certo? Você não está vendo. Imagina que você tem que caminhar da sua sala para a sua cozinha no escuro. Agora imagina que você está na cozinha, você precisa caminhar até o seu quarto, no escuro. Você não vê nada. Imagine você do quarto indo até a lavação. Amém? Pode abrir seus olhos. Difícil, não é? E é difícil a gente se imaginar ou se ver, ou numa noite escura mesmo, sem nenhuma luz, você transitar de um lugar ao outro. E isso que a sua casa é um lugar que você conhece. Você sabe aonde estão as coisas, mas mesmo você conhecendo onde está a mobília, mesmo assim é difícil porque você facilmente vai dar uma topada ali no tapete, num degrau ou na quina de alguma mobília, facilmente você vai se machucar. E é claro que quando nós não podemos usar o nosso sentido da visão, nós acabamos nos apoiando em outros sentidos que nós temos. Mas, mesmo assim, corremos o risco de nos machucar. Agora, a grande verdade é que nós confiamos muito em nossos sentidos, nós nos apoiamos muito em nosso sentido da visão, por exemplo, mas isso também faz com que na nossa vida, assim como na nossa casa, muitas vezes nós nos desviemos dos obstáculos, das dificuldades que há na nossa vida. E é por isso que nós precisamos tanto de Deus. É por isso que precisamos tanto da palavra de Deus, porque a Bíblia afirma que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos passos, para os nossos pés. Ou seja, nós muitas vezes estamos neste mundo tateando para achar o caminho e diante de nós há obstáculos, há perigos, há armadilhas do próprio Satanás para que a gente caia em tentação, para que a gente erre, para que a gente se machuque. E a única maneira de nós andarmos neste mundo sem errarmos o caminho, sem darmos a topada, sem nos machucarmos, é realmente a luz da palavra do Senhor, é apoiando a nossa fé, não apenas o nosso sentido natural, mas apoiando na palavra de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, em não confiarmos tanto em nós mesmos, mas naquilo que ouvimos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, Evangelho de Cristo, né? Mas, segundo o apóstolo João escreveu, capítulo 9, onde nós vamos ver a respeito de um homem que era cego, mas Jesus restaurou a visão dele. Evangelho de João, capítulo 9, diz assim, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Versículo 3, disse Jesus: nem ele,
nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Se você correr os olhos lá para o versículo 35, diz assim: Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo lhe disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Verso 37, disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Amém? Diga assim: amém, Jesus. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero te adorar mais e mais. Amém? A adoração não se restringe ao momento dos cânticos, mas a nossa vida como um todo. Queridos, aqui nesse capítulo, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, fome também, leia em casa esse capítulo inteiro. É muito lindo esse capítulo. E é um dos capítulos que mais tem perguntas na Bíblia. E quando a gente pensa nos dramas, nas dificuldades, nas crises que nós enfrentamos na vida, nós também nos enchemos de questionamentos. E nós queremos não apenas uma resposta que satisfaça a nossa curiosidade, mas nós queremos algo que preencha o vazio do nosso coração. Nós queremos uma resposta que nos acalme a inquietação da nossa alma. Nós queremos uma resposta que nos leve a uma solução. Nós queremos uma resposta de algo novo, de algo diferente, de algo realmente de Deus. E aqui diz no versículo 1, vamos agora passear nesse texto, mas capítulo 9, versículo 1, diz que ao passar Jesus viu um cego de nascença, ou seja, tudo que esse homem entendia desde que nasceu é que ele era cego. Eu não conheço o mundo de outra forma, eu nasci cego, eu sempre fui cego, eu sempre entendi o mundo dessa maneira, eu sobrevivo pedindo esmolas, eu sobrevivo mendigando porque eu não posso ver e eu não consigo trabalhar. E aqui nós vemos esse homem que entendia sua própria limitação. E aqui a gente começa a ver algo fantástico, porque Jesus passa e vê ele. E aqui a gente vê algo maravilhoso, porque Jesus está sempre em ação, Ele está sempre se movendo, Ele está sempre andando, Ele está sempre passando e Ele está sempre vendo. E embora aquele homem, por causa da sua cegueira, não pudesse ver Jesus, a cegueira dele não impedia que Jesus o visse. E isso é algo maravilhoso, porque Jesus: eu estarei com vocês todos os dias. Ou seja, Ele não está aqui da forma palpável,
tangível, mas Jesus está aqui pelo Espírito Santo e Ele continua passeando, Ele continua movendo, Ele continua vendo, ainda que você não o veja nessa hora com os teus olhos naturais, mas Ele vê exatamente o que se passa no seu coração. Ele consegue ver você. Esse é Jesus. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E aqui nós vemos que Jesus podia vê-lo, porque Jesus vê além do que os nossos olhos veem. E talvez você esteja cego para esta realidade, que Ele vê tudo. Apocalipse descreve como olhos de fogo. Não é que está sendo fogo nos olhos dele, é uma visão metafórica, é uma visão que quer dizer, é algo que nada passa da sua visão. Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu nome, Ele conhece as tuas virtudes, Ele conhece os teus defeitos. Ele não há nada que Ele não possa ver. Ele vê as tuas limitações. É tremendo isso, queridos, porque o modo como nós vemos as pessoas, às vezes as machuca. Porque a gente se engana pela aparência, a gente julga, a gente censura. Mas Jesus olha de uma maneira diferente, e se nós que tivéssemos o nosso coração aberto nessa noite, se os nossos olhos fossem abertos pelo Espírito Santo de Deus, e se por um momento a gente começasse a olhar para as pessoas como Jesus as vê, muitas pessoas se renderão ao Senhor Jesus Cristo. Porque é um olhar diferente que Jesus tinha para as pessoas. E aqui no versículo 2 agora, diz que os discípulos, eles iam passando e tinha um homem ali que era cego, um pedinte, alguém que pedia esmolas, e eles perguntaram: mestre, quem que pecou? Foi ele que pecou para que essa desgraça acontecesse para ele? Foi os pais deles que pecaram e agora é uma maldição sobre a vida dele? Era isso que estavam perguntando. E aqui a gente percebe como é o coração humano. Nós estamos sempre procurando um culpado. Nós estamos sempre procurando de quem é a culpa, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Então pare de culpar os outros. Então nós temos que ir para a cruz de Cristo, aos pés de Cristo, porque é ali que nós temos perdão para os nossos pecados. Antes de querer culpar os outros, antes de achar que a culpa é dos nossos pais, que a culpa é da pessoa, mas nós mesmos temos que ir aos pés do Senhor Jesus, recebendo o perdão dele para os nossos pecados e não ficar culpando os outros, mas sim adorando ao Senhor. Se você, ao olhar para você mesmo, percebe alguma limitação, algum problema, aqui no caso desse homem era cegueira, mas saiba que esse problema que você tem, essa dificuldade que você tem, não quer dizer que seja culpa do seu pai ou culpa de alguém. Muitas vezes Deus te trouxe a vida exatamente como você é, com as tuas virtudes, com os teus defeitos. Deus te trouxe com as tuas limitações, exatamente com as tuas fraquezas, porque nesse teu problema, nisso que você vê como uma dificuldade, Deus quer manifestar a glória dele, Deus quer manifestar o poder dele. Sabe por quê, queridos? Não apenas aquele cego, como diz ali o versículo 3 vai dizer, não apenas ele nasceu para a glória de Deus, mas você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para que se manifestasse através da sua vida a glória de Deus. Você nasceu para que se manifestasse através dos teus problemas a obra de Deus, a glória de Deus. E não porque você é um amaldiçoado ou algo assim. Deus não te criou para isso. Você não é um erro. Queridos, através da tua vida, através do teu problema, Deus vai manifestar a sua glória. Amém? Então diga aí para a pessoa do teu lado, através da tua vida, através do teu problema, Deus vai manifestar a sua obra, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu agir. Deus vai fazer. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Porque a gente gosta de apontar o defeito dos outros, mas cada um conhece as suas limitações, cada um conhece as suas falhas, e fica aqui, Deus, por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? Por que não é com o outro? Mas é para que na sua vida, através, exatamente do jeito que você é, Deus quer manifestar a presença e o Espírito Santo dele. Amém? Então aqui, os discípulos estão começando a entender isso. Eles não entendiam isso. Mas, se você assim pegar essa tua cegueira espiritual, se você pegar esse teu defeito, esse teu problema e dizer, Senhor, eu entrego a Ti essa minha derrota, essa minha deficiência, Senhor, eu quero receber a Tua obra na minha vida, Senhor. Deus, eu quero que a Tua obra se manifeste na minha vida, Senhor. Eu não quero viver no pecado. Deus vai manifestar a sua obra. Deus vai manifestar a sua glória. E isso que hoje para você é uma fraqueza, um defeito, Deus vai transformar de maneira que seja um testemunho poderoso aonde quer que você vá. E outras pessoas vão querer conhecer esse Deus, por causa daquilo que Deus fez na tua vida. Então, isso que talvez seja um defeito e você vê como uma fraqueza, como uma limitação, pode ser exatamente uma grande oportunidade de Deus manifestar a presença dele na sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele sabe como fazer, sabe o que fazer. Às vezes, as dificuldades são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Queridos, não é tudo perfeito na nossa vida. E se fosse tudo perfeito na minha casa, na minha vida, na minha família, eu não saberia lidar com o problema dos outros. Mas é aqui que Deus trabalha. Para que a gente tenha também misericórdia, sabe, agir com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas que têm carências, que têm falhas, que têm defeitos, que têm problemas. E ali, queridos, é nessa luta que a gente vai passando, que Deus vai agindo, Deus vai transformando o nosso caráter, a nossa vida. É nesses momentos que a gente vai experimentando o agir de Deus, o consolo de Deus, as correções de Deus. É ali que a nossa vida é transformada, é ali que nós crescemos, é ali que nós vamos alcançando a maturidade, é ali que nós vamos tornando mais parecido com Cristo, é ali que a nossa vida começa a ficar frutífera e ver que é possível. Você está em crise? Dá um glória a Deus aí que é bênção isso, né? Deus tá... Ninguém que dá glória a Deus para isso, né? Deus está fazendo, amém? Queridos, todo mundo passa por momentos bons e ruins, queridas. Todo mundo passa por altos e baixos. Ninguém passa sem cicatriz. Agora, as pessoas que não percebem que isso é algo de Deus para aperfeiçoar o caráter, para transformar a vida e coração, e fazer nascer de novo, e quem não percebe isso, às vezes cai no erro da murmuração. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala das visões celestiais, das quais Deus revelou a ele, e ele diz, eu não me gloriarei nessas visões que eu recebi, mas eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o Senhor me disse, a minha graça te basta. Se gloriar nas fraquezas, porque nas fraquezas nós dependemos do Senhor. Naquilo que nós nos achamos tão bom, tão autossuficientes, nós nem pedimos a ajuda de Deus, mas é nos nossos problemas, é nas nossas limitações, é ali que nós vamos ao Senhor, me ajuda, Senhor me capacita, Senhor dá graça, Deus essa luta é maior do que eu, Senhor essa doença não tem cura, Senhor esse problema é impossível, Senhor eu não sei de onde tirar recurso, Senhor eu estou com esse conflito de relacionamento, a pessoa não quer nem conversar comigo, Deus intervém. Quando a gente não tem capacidade de resolver as coisas sozinhos, e aí nós clamamos a Deus. E aí sim, irmãos, aí sobrenatural acontece porque Deus faz. E Paulo disse, eu vou me gloriar não nas visões, não no céu que eu vi,
mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, que a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor me basta para que eu possa viver com contentamento uma vida aqui. Aleluia. O mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas. O mais importante da nossa vida é glorificarmos ao Senhor. É o Senhor ser glorificado através de tudo que nós fazemos. O mais importante é o Senhor ser glorificado através de tudo que nós somos. Há um propósito. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 3 ao 4, diz que a prova da fé produz o quê? A perseverança. A fim de que sejamos íntegros, inteiros, maduros, não tendo falta de coisa alguma. Olha que coisa tremenda, a prova da nossa fé produz isso. Se a gente não passar por provações, nós nunca vamos amadurecer, nós nunca vamos ser íntegros, nunca vamos inteiros. Sempre haverá falta de alguma coisa, mas a aprovação vem com esse propósito, ou seja, eu não estou afirmando que toda coisa ruim que acontece na sua vida é Deus que está fazendo ou é vontade de Deus, mas o que eu estou dizendo para você é que Deus tira proveito até das tuas decisões erradas. Deus tira proveito, Ele usa de todas as circunstâncias para provar, para te transformar, para te fazer uma pessoa madura e temente a Ele, não tendo falta de coisa alguma. E o caminho é esse, porque parece que a gente não aprende de outra maneira. Não que Ele não possa ensinar, mas nós, às vezes, só aprendemos realmente, irmãos, quando a coisa aperta. Está difícil? Faz como o salmista do Salmo 50, versículo 15, é uma promessa de Deus aqui: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Dia de angústia, está difícil? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quem será glorificado? Quem será exaltado? Quem será engrandecido? Nós vivemos para a glória de quem? Nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que na vida dele se manifestasse a glória, a obra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Jesus continua respondendo no verso 4. Enquanto é dia precisamos, João 9,4. Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Queridos, tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai. Foi para obedecer ao Pai. E nós fomos criados com este propósito. Nós só existimos, queridos, neste mundo para um propósito que vai muito além desse mundo. Deus quer uma família para a eternidade. Mas aqui nesse mundo nós estamos sendo preparados para viver para a glória do Senhor, para todo o sempre. Enquanto estou aqui, enquanto é dia, ali enquanto Jesus estava ali, enquanto não havia passado pela cruz, era dia, depois passou a noite. Para nós, enquanto é dia, esse tempo da graça, o tempo que terminar o tempo da graça vai ser o tempo da escuridão, das trevas, que virá o anticristo. Mas enquanto é dia, esse tempo, esse dia que vivemos, é tempo de trabalhar. Então vamos trabalhar. Enquanto é dia, enquanto estou aqui, vou continuar fazendo a obra. Versículo 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão e misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Esse é um texto tanto quanto enigmático, né? Mas imagina que aquele homem, ele não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir. Então Jesus estava ali e ele não fugiu. Ele não fugiu. Ele ficou ali. E Jesus misturou aquela saliva ali com o pó, fez um lodo e aplicou nos olhos daquele homem.
Agora, disse no versículo 7, então lhe disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? O que eu aprendo aqui? Diga para mim. Obediência, fé, quanta coisa para aprender aqui, né? Eu aprendo que a obediência traz a cura. Sabe por quê, queridos? Quando Jesus fez esse ato, esse homem não foi curado imediatamente. Esse homem não foi curado instantaneamente. Jesus ungiu os olhos dele com lama e disse, agora vai te lavar. Esse homem foi cego e voltou vendo. Isso se chama, queridos, obediência. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque tem muita gente que é teimosa. Tem gente que se recusa a crer. Tem gente que tem dificuldade em obedecer, até quer experimentar coisas de Deus, né? Até quer experimentar milagres, quer ver coisas acontecerem na sua vida, mas não crê, não obedece. Mas está aqui um homem que nem viu a face de Jesus, mas uma voz falou com ele e algo aconteceu dentro do coração dele, e é difícil para a gente falar sobre isso, mas algo aconteceu, esse homem sentiu no seu interior que era uma voz diferente, que alguém estava tocando no coração dele, na alma dele, ele sentiu que aquele era o dia dele, que ele devia obedecer, e ele obedeceu. E ele foi aqui a um tanque chamado Siloé, que significa enviado, e voltou vendo. Esse homem pensou, vou me lavar, ele mandou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que eu devo obedecer e eu vou. Obediência e fé. Aquela voz fez algo em mim e ele voltou vendo. Queridos, quando a gente pensa nos olhos, às vezes um grão de areia causa tanto incômodo. Outro dia eu estava numa piscina, o sal da água irritou meus olhos. Nossos olhos são tão sensíveis, qualquer coisinha já causa um incômodo. E talvez alguém veio essa noite aqui com um incômodo, mas mesmo assim por fé veio e está obedecendo, e Deus recompensará a tua fé. Porque tem gente que é assim, não, eu estou meio enjoado, eu não vou no culto. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou no culto. Enquanto tem outras pessoas que dizem, eu estou com uma dor de cabeça, mas eu não quero deixar de estar no culto. Porque algo acontece lá. Deus vai me curar. Jesus vai me curar. E tem gente que vem depois testemunha para a gente assim, ó, eu estava com tanta dor de cabeça, eu cheguei aqui, eu nem sei o que aconteceu, mas daqui a pouco eu percebi, cadê minha dor de cabeça? Foi Jesus que honrou a fé da pessoa que veio ruim. Amém? É obediência. Queridos, quando estamos na direção daquilo que Deus mandou fazer, Ele mesmo faz aquilo que precisa ser feito em nós. Qual é o nome do tanque? Significa enviado. Quando Deus nos envia, queridos, e a gente obedece, a cura acontece. E é isso, queridos, que nós temos que aprender realmente a ouvir essa voz, a voz de Cristo. Muitos querem ver a face de Jesus, mas não querem obedecer a voz de Jesus. Esse homem depois viu a face, mas porque obedeceu a voz. Muitos não querem obedecer a palavra de Deus, mas querem salvação, querem o céu, querem a provisão, querem as bênçãos do Senhor. Não é porque eu não vejo que eu não posso receber a bênção do Senhor. Não é porque eu tenho limitações que Deus não pode fazer algo em mim. Não é porque me falta algo que eu não posso receber o sobrenatural. Não está baseado no que eu sou e no que eu tenho, mas em quem Ele é.
e o que Ele tem poder de fazer quando eu entrego a Ele a minha limitação, quando eu entrego a Ele a minha deficiência, seja qual for. Na vida da gente que diz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo porque eu não fui criado desse jeito, a minha educação não foi assim, eu não tive oportunidade. E começam a colocar uma porção de impedimentos. Mas aqui Jesus mostra que as nossas dificuldades não são empecilhos para Deus nos abençoar. As nossas fragilidades, nossas deficiências não são empecilhos para Deus transformar. Muito pelo contrário, são oportunidades de Deus atuar e manifestar a obra e a glória dEle. Sabe o que é isso? Transformação de vida. Há uma mulher que se converte e diz, antes eu era prostituta, antes eu vendia o meu corpo, mas Jesus me encontrou e transformou a minha vida e hoje eu sou uma mulher de respeito. Antes eu roubava, antes eu tirava vantagem dos outros, ou antes eu enganava os outros, mas agora eu sou honesto. A minha fragilidade era mentira antes eu enganava, eu mentia para as pessoas, mas agora eu falo a verdade, eu sou sincero. Sabe o que é isso? É Deus transformando a fraqueza em força, em testemunho de vida. Antes eu era um vagabundo, eu não queria saber de trabalhar, agora eu sou honesto. Eu trabalho, não é porque tem um horário, tem alguém vendo, mas eu trabalho como se fosse ao Senhor e estou prosperando. Testemunho, irmãos, de transformação. Isso é quando Jesus opera na fraqueza mesmo. Conheço uma pessoa que teve uma criança com síndrome de Down, e aquilo que parecia algo que trazia tristeza ao coração, porque não esperava isso, veio se transformar em algo para a glória de Deus, porque agora tem um monte de mães que têm filhos com essa síndrome, que se aproximaram dela exatamente por causa disso. Deus está usando para a glória dele a síndrome de Down. Amém, Gil? Amém? Deus usa todas as coisas para a glória dele, para o louvor da glória dele. Deus sabe como fazer. Às vezes uma mãe sofreu um aborto. Por que, Deus? Por que? Depois tem um ministério ajudando mulheres que tiveram um aborto, que sofreram um aborto, porque entendem o que passou. Diz, Deus vai te ajudar. Deus, irmãos, transforma as nossas fraquezas e manifesta a sua obra, a sua glória. Não existe mais essa, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, não tive aquilo. Não, isso não é desculpa. É isso que Deus vai usar para a glória dele na tua vida. Amém? Então, Deus está curando muita gente. A história aqui começa com uma cura física, mas é uma cura completa, se você ler o capítulo até o fim. É isso que Deus faz. É isso que Ele faz. Quando o Senhor toca. E quando você vê essa ideia do tanque de Siloé, a gente imagina às vezes um tanque pequeno, mas quando você vai e pesquisa, existem as ruínas até hoje desse tanque lá, você vai perceber que desce uma escadaria e é um tanque que é uma piscina. Esse tanque de Siloé. Então você imagina esse homem cego descendo até ali, pisando os degraus, até chegar talvez próximo da água. Esse homem chega ali, ele se abaixa e ele começa a lavar os olhos obedecendo a Jesus. E qual é a primeira coisa que ele vê? Ele vê no espelho da água o seu próprio rosto. E é isso que Jesus faz quando Ele nos toca. A gente passa a se ver como a gente é. E a gente passa a perceber que Jesus nos ama como a gente é. E a partir desse momento que a gente tem essa experiência que é tão pessoal e que ninguém pode tirar de nós.
Quando Ele fala conosco, quando Ele abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos da nossa fé, e a gente passa a se ver como Ele nos vê, a gente tem uma transformação de vida, porque a gente levanta dali e passa a andar de uma maneira diferente. A gente não anda mais cabisbaixo. Aquele homem andava cabisbaixo, ele não via nada, mas agora ele olhava e ele via, ele viu o horizonte. E assim é a vida com Cristo. Você começa a ver novas possibilidades, novas perspectivas. Você começa a olhar para o céu, fica imaginando esse homem abrindo os olhos desde nascença, ele nunca tinha visto nada. Imagina esse homem levantar os olhos e ver o céu azul. Nuvens branquinhas. Oi? A cara de ele não viu Jesus, ele vai ver Jesus aí na história. Ele vai ver, mas ele não tinha visto, ele obedeceu a voz, mas ele não tinha visto a face. Jesus mandou ele se lavar e ele foi. Que coisa linda. Que coisa linda, amém, queridos? Você não fica aleluiado com essas coisas quando você vê? Eu fico. A gente fica aleluiado, não é? Jesus é maravilhoso. Versículo 8, 9. Seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, é, apenas se parece com ele. Mas o que ele dizia? É eu. Sou eu mesmo. É eu mesmo. E é uma coisa que ele tinha essa convicção: sou eu mesmo. Não é pelo que os outros dizem, mas é porque eu sei quem eu sou agora. Eu era cego, mas eu vejo. As pessoas perceberam algo diferente, queridos, quando Jesus nos toca, quando nós temos a experiência real com Cristo. Nós somos mais os mesmos. Nós nascemos de novo, amém, Gerson? Nós nascemos de novo, amém, Pauleta? Jesus transforma a nossa vida. Algo acontece e as pessoas vão olhar para nós, isso é o testemunho de vida. O que aconteceu que mudou? Tudo muda. Antes o cara era um fofoqueiro, não pilantra, e o cara agora é honesto. Antes o cara gastava dinheiro na noitada, agora é um cara que está prosperando, está cuidando da família, filha, não trai mais a esposa, cuida dos filhos. Cara, Deus vai abençoando, o cara mudou de vida. Isso é visível. Esse cara, o que aconteceu na vida dele? É Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. As coisas dele ficaram para trás. Ele não vai mais viver o que ele vivia antes. Nova criatura. As pessoas ficam confusas. É ele mesmo ou é outro? Não, é ele mesmo. Sou eu mesmo, diz ele aqui, né? Então, queridos, Jesus não errou, Deus não errou ao criar você. Eu já olhei para meus defeitos e disse: Senhor, por quê? Né? Por que uns têm tanto, outros têm tão pouco? Né? A gente pensa nessas coisas, né? Ou como eu queria ser mais como aquele outro lá, com aquela pessoa lá, né? Mas, queridos, a gente vai conhecendo, Jesus nos ama como nós somos. Deus fez-nos exatamente como nós somos. Ele nos ama. E é nisso que a glória dele é manifesta. E é nisso que ele recebe a glória e o louvor. Amém? Agora, esse homem, depois de lavar os olhos, não era mais o mesmo. Agora, presta atenção numa coisa. As pessoas vão ficar impactadas com o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Que bom essa expressão de vocês. Eu nem pedi para ninguém dar amém, levantar a mão. Tem gente levantando a mão lá atrás. Que bom. As pessoas vão ficar impactadas com o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Não é porque nós vamos fazer algo extraordinário. É tão somente que nós vamos obedecer ao Senhor. Se Ele nos enviar, nós vamos. Amém, igreja? Se Ele mandar nós ir lá no Quintino abraçar alguém, a gente vai. Se Ele mandar nós orar para alguém lá no Araponguias, a gente vai. Amém? Aonde Ele enviar, se Ele enviar nós para o hospital, a gente vai.
Se Ele enviar nós a um orfanato, a gente vai. Na África, na Índia, amém? Amém? Cada um tem uma visão, amém? Tem gente que vê uma cidade, tem gente que vê o estado, tem gente que vê o mundo. Aleluia! Como pode ser isso? Isso é um milagre. E você vai dizer, foi Jesus. Você vai dizer, eu não podia, não tinha condições. Mas foi Jesus, foi Ele. É um milagre. Ele começou uma boa obra na minha vida. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está mudando, Ele está transformando. Eu não estou pronto, você não está pronto. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. A minha vida reflete o milagre da salvação. Uma coisa eu sei, disse assim, quando esse lê em casa, vai se apaixonar por esse texto. Leia em casa esse capítulo. Ele vai dizer, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Cara, e eu penso isso na minha vida, eu era cego e agora eu vejo. Eu era um perdido, mas eu fui achado, cara. Eu estava a caminho do inferno, mas agora eu estou a caminho do céu. Esse é Jesus, o encontro com Ele mudou tudo. Amém, Orlídio? O Orlídio está que não cabe em cima atrás, eu falo, ele está assim. Eu amo isso, cara, eu amo isso, cara. Eu amo isso. Porque é Jesus, te amo Jesus, te vibra com isso, né, Orlídio? Cara, eu acho que eu não estava mais vivo se não fosse Jesus, cara. Então eu estava morto, agora eu estou vivo, cara. Eu não tinha ninguém, Deus me deu a salvação. Colocou meu nome no livro da vida, Deus me deu uma família, cara. Hoje nós cantamos sobre que o próprio Cordeiro nos apacentará no céu, né? Vai, Laure. Nossas lágrimas vão ser enxugadas, né? Aqui a gente chora, é transformado, né? A provação, a tribulação. Mas vai passar e de cada uma dessas a gente sai mais aperfeiçoado, mais parecido com Jesus, mais apaixonado por Deus. Sabe, quando eu era mais novo, eu pensei, quando eu envelhecer, não vou mais ter muito pique para servir a Jesus. Quanto mais eu envelheço, mais fogo queima no coração por servir a Deus. Não é assim, queridos, é coisa de Deus. Hã? É o combustível do céu, né, cara? Isso não é da gente, cara. Desejo de ver o mover de Deus, desejo de ver pessoas sendo salvas, Deus transformando pessoas. Coisa maravilhosa isso. Isso é Jesus. Ele é real na minha vida. Isso eu posso dizer, eu sei o que eu experimentei com Jesus. Isso ninguém pode tirar de mim. Ele é real. Esse homem sabia disso. Eu não entendo muita coisa, mas agora eu vejo. E isso ninguém vai tirar. E acontece algo maravilhoso aqui no versículo 35, 38. Capítulo 9, verso 35 a 38. Queridos, esse é um texto, você não sabe a dificuldade de trabalhar uma mensagem, porque você não quer deixar nada de fora. Mas são mais de 40 versículos aqui. E a gente não consegue, porque não tem tempo para isso. Mas é tanta riqueza que eu tenho certeza que se você abrir essas páginas em casa e começar a ler, Deus vai falar muito mais ainda. Mas aqui diz que Jesus ouviu que os homens tinham expulsado ele, os religiosos. E ao encontrá-lo, ele disse, Jesus perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou para ele, quem é ele, Senhor, para que eu o creia? Pensa comigo, ele não tinha visto a face de Jesus ainda. E Jesus o encontra novamente aqui. Mas o que ele reconhece? A voz de Jesus. Aquele homem que falou comigo. Aquela voz que eu ouvi, dizendo para mim ir até o tanque de Siloé. Ele reconheceu a voz. E porque ele reconheceu a voz de Jesus na palavra, ele viu a face de Jesus. Você está conseguindo fazer a conexão aqui? Quem conseguiu? Conseguiu? Fala aí, irmão. Fim, Jesus. Mas se a gente não estiver ouvindo o que ele está falando, não vai ver ele. Pegou. Glória a Deus.
Queridos, quer ver a face de Jesus? Primeiro, ouvir a sua voz. Primeiro, ouvir a sua palavra. Quando você conhece a voz do Senhor, você reconhece a face dele. E aqui nós vemos esse homem tendo essa experiência, aquele homem desconhecido. Ele revelou a palavra, ele sentiu. Foi aqui dentro que ele falou. Essa voz eu não esqueço jamais. Ele falou comigo. É esse homem que falou comigo. E aqui quando Jesus pergunta quem é o Filho do Homem, Jesus, esse título Filho do Homem, Jesus atribuiu a si mesmo. As pessoas atribuíram muitos títulos a ele, mas ele atribuiu porque ele queria se identificar com os pecadores. Ele disse, você crê no Filho do Homem? E ele pergunta, quem é ele? Senhor. Já chamou de Senhor. Já reconheceu. Porque Senhor era só César. Não era o título. E Jesus é o Senhor dos Senhores. Quem é? Quem é esse Senhor? Quem é Ele para que eu nele creia? E Jesus então disse, você já o tem visto? É aquele que está falando com você. E o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Judeu não se adora ninguém, judeu não se prostra aos pés de ninguém. Esse homem era judeu, ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu, ele o adorou. Jesus quer que a gente aprenda a reconhecer a sua voz. De agora em diante, como você agirá? Estou concluindo já. De agora em diante, como você agirá diante das adversidades? Fique em pé. Diante disso que você ouviu nessa noite, como que você vai reagir diante das tuas deficiências? Diante dos teus problemas, você vai continuar usando isso como desculpa para dizer eu não consigo, eu não posso, não dá? Ou você vai entender que exatamente aí Deus pode manifestar a sua obra? Que exatamente Deus pode intervir e fazer um milagre e transformar aquilo que você vê como uma desgraça na sua vida. Que Deus pode usar para a glória dele. A sua limitação, a sua impotência, até isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde, e encontrarão descanso para a alma de vocês. Como é que você quer sair daqui essa noite? Deixar tudo? Você quer isso mesmo? Vem aqui à frente. Traga seus problemas, traga seus defeitos, traga aquilo que você não pode, que não consegue, entrega ao Senhor. Assim como aquele homem, tem que ser com fé. Tem que ser por fé, isso. Se o Senhor te enviou a esse lugar essa noite, nesse momento, esse lugar, essa igreja tão pequena, se torna o tanque de Siloé. O lugar onde o Senhor enviou pessoas. O Espírito Santo está agindo aqui, não é? Ninguém está gritando, ninguém está forçando, ninguém está empurrando. É o Espírito Santo soprando. Que vai dar visão, que vai abrir olhos, que vai trazer solução. A fé é recompensada. A obediência é recompensada. Você quer colocar diante do Senhor a sua limitação, seu problema, sua fraqueza, sua fragilidade? Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor.
Obrigado porque o Senhor continua passeando, o Senhor continua vendo, o Senhor continua falando, o Senhor continua tocando, o Senhor continua dando direção. E nessa noite nos sentimos enviados a este lugar para estarmos aqui nesse exato momento para ouvir essa exata palavra. Obrigado porque você é um Deus vivo, um Deus que fala, não é um Deus de pedra, não é um Deus de metal, não é um Deus de argila, mas é um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que fala e se manifesta. Obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui nessa noite agindo, falando, transformando vidas. Obrigado pela obediência de cada um que veio, Deus, atendendo o chamado, o envio do Senhor essa noite a esse culto. Obrigado, Deus, porque há a oportunidade aqui, Deus, de lavar os olhos com a Tua palavra como foram lavados nessa noite. A Tua palavra, o Teu Espírito Santo é essa água viva que tira as escamas dos nossos olhos, que lava as mentes e os corações. Por isso, nessa noite, nós oramos, Espírito Santo de Deus, em um momento onde cada um aqui está confessando a sua limitação, a sua deficiência, o seu pecado, as suas derrotas, as suas frustrações, os seus medos. Estamos aqui, Deus, entregando tudo aos pés do Senhor. Na Tua presença, confessamos, Deus, que a Tua graça nos basta, que a Tua graça é tudo que nós precisamos. E assim, Deus, como naquele dia tão especial, na vida daquele cego, o Senhor abriu os olhos dele, e aquilo que era um motivo de vergonha, de limitação, tornou-se um testemunho do poder, da glória do Senhor. Por isso nós oramos agora, Deus, que todas essas limitações apresentadas diante do Senhor, todas essas deficiências ofertadas, confiadas a Ti, aos pés da cruz, agora, Deus, o Senhor mesmo possa estar com o Teu Espírito Santo, fazendo a obra, manifestando a Tua obra em cada um individualmente aqui, Deus. Aonde cada um tem tido derrota, venha ter vitória agora em nome de Jesus. Onde alguém se sentia fraco, agora vai se sentir forte em nome de Jesus. Onde havia um problema, algo que o envergonhava, vai ser motivo de louvor e glórias ao nome de Jesus. Porque o Senhor entrará com restauração, o Senhor entrará com providência, com cura, com milagres, porque o Senhor é o Deus extraordinário, o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor mesmo disse: clama a mim, Ele me invocará no dia da angústia, eu o ouvirei, eu o ajudarei e Ele me glorificará. Nós glorificamos ao Senhor, porque no dia da angústia nós clamamos a Ti, Senhor. Aleluia, o Senhor ouve, o Senhor responde. Seja glorificado através da vida de cada um, Deus, aqui. Em nome de Jesus, que cada um aqui, em cada vida possa se manifestar a Tua presença, em cada vida possa se manifestar a Tua cura, em cada vida possa se manifestar o Teu milagre, que em cada vida possa se manifestar a Tua vontade, que cada vida possa se manifestar o Teu agir, que cada vida possa se manifestar, Deus, o Teu amor, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nessa hora, Deus, que os olhos do coração sejam abertos, Senhor Deus, que a cura venha, Senhor, que os milagres do Senhor venham, em nome de Jesus. E assim, Deus, como nós vimos na história hoje, cada um aqui possa ser um testemunho, Deus, que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um, que grandes testemunhos, Deus, sejam compartilhados aqui das bênçãos, das vitórias do Senhor, e assim o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, amém e amém. Amém, irmãos?